Infelizmente, não tivemos clientes no primeiro mês. De repente, o tal projeto em que você investiu todas as finanças não está a dar dinheiro. Foi duro, mas foi duro mesmo. E eu chegava a casa completamente esgotado. Nas redes sociais eu sempre aparecia a rir. Não, esse está a viver bem. Nesses momentos você vê de facto quem está ao teu lado. E a minha esposa, eu tenho que dar esse props a ela. Nesse momento foi excelente. Ela não teve aquela postura do gênero, te avisei. Durante esse período da criação da JM, não passou na mente do Dr. José Mayanda, por que não sair desse país? Por que não emigrar? Por que lidar com as dificuldades desse país para a criação de um escritório de advogados? Sempre que você põe dinheiro no bolso de alguém, é mais fácil aquela pessoa lembrar-se de ti. Sempre fui muito curioso, então já arranjava computador, já fazia algum dinheiro para comprar perfumes e outras coisas. Ele que é o dono de um dos maiores escritórios de advogados daqui de Angola e uma referência no mundo jurídico angolano. Nós estamos aqui com o dono e CEO da JM Advogados, o Dr. José Mayanda. Dr. José Mayanda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você sabe o que é empreendedorismo jurídico? Não? Eu sou a Kátia Moura e convido você a aprender no primeiro Fórum Nacional de Desenvolvimento e Empreendedorismo Jurídico, que vai decorrer no dia 7 de maio, no auditório da Universidade Católica, junto ao Largo das Escolas, no 1º de maio. Vem daí e aprenda como fazer dinheiro no ramo do direito. Como é que o Dr. José Mayanda está? Saudações, Gilton Pena. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que estou convosco e espero que de facto seja um podcast interessante, né, para si, para os nossos companheiros que nos assistem, certo, e também eventualmente para mim. Então eu estou bem, é uma honra estar ao seu lado. Muito obrigado, Dr. José Mayanda. Dr. José Mayanda, nós vamos começar o nosso podcast com algumas questões mais pessoais, certo? E eu gostaria de saber, em primeira instância, sobre quem é o Dr. José Mayanda realmente, de onde é que o Dr. José Mayanda vem, quais são as origens reais do Dr. José Mayanda? Para essa questão de origens reais, fico um pouco preocupado, mas vamos lá. Eu sou simplesmente um cidadão licenciado em Direito pela Universidade Católica de Angola. Eu sou da geração 2011, 2015. A nível de nascença, eu nasci em Luanda, embora as minhas origens remontam, se posso assim dizer, a Uíge e Malange. Também sou pai, tenho 2 filhos, sou bem casado, a caminho de 8 anos de casado com uma bela senhora, Edna Mayande, e sou advogado. Eu digo sempre, gosto de ser advogado, embora hoje diga que não ficarei só na advocacia, tenciono um dia sair e fazer agricultura, mas sou advogado. Nos tempos livres sou advogado e também, quando não tenho tempos livres, sou advogado. Não sei se consegui explicar quem sou eu, né? Certo. Foi possível sim, Dr. José. Eu gostaria de saber o que motivou o Dr. José Mayanda a seguir a carreira jurídica. Bom, essa é uma excelente questão. Eu não fiz direito primeiro por paixão. Não fiz direito por paixão. Na verdade, eu rochei ao fazer engenharia e já me explico. Eu fiz no médio econômico, ciências econômicas e jurídicas, certo, mas durante o meu tempo de formação eu arranjava computadores, né? Eu sempre fui muito curioso, então já arranjava computadores, já fazia algum dinheiro para comprar perfumes e outras coisas básicas
arranjando computadores. Certo. E era suposto fazer engenharia na universidade. Só que, como eu disse, eu fiz econômicas e jurídicas, não tinha feito físicas e biológicas que me dariam bases para seguir engenharia informática. Então, quando eu fui para o preparatório na UCAN, fui inicialmente para o preparatório de engenharia informática. Então, comecei a me deparar com inúmeras dificuldades, fundamentalmente em questões de matemática, física, que eram disciplinas do preparatório. E um belo dia, eu nunca gostei, na verdade, eu nunca gostei de depender. E eu senti que estava a depender muito de explicações, porque não conseguia facilmente entender a explicação dos professores na altura. E então... E a cabeça doía muito. Eu tinha que entender aqueles cálculos. E lembro-me, a dada altura, que eu fui para o preparatório e era uma aula de física. E na aula de física, eu me lembro que o professor, né, vou chamar assim, apesar de ser preparatório, ele disse, olha, este é o símbolo de... Era símbolo de pi, mas ele falou, este é o símbolo de fi. Eu automaticamente levantei da sala, logo que ele disse símbolo de fi, levantei da sala, simplesmente saí da sala. E é como se eu estivesse a dizer, olha, é o símbolo de fi, mas é aqui onde eu fico. Então saio da sala, mas de forma automática mesmo, levantei, comecei a sair e simplesmente fui à procura do preparatório para quem pretendia fazer direito. Certo. E entrei na sala que me indicaram e foi como se a minha mente começasse a voltar ao normal. Entrei para a sala, era aula de cultura geral e eu percebi que era ali onde eu devia realmente ficar. Por quê? Porque as bases do médio eram aquelas. Certo. E foi como se eu tivesse a recordar. Então, inicialmente eu queria fazer engenharia porque arranjava computadores, mas depois percebi que não tinha bases para fazer engenharia e no preparatório mudei para direito, que já era uma licenciatura que o meu pai já tinha feito e a minha irmã mais velha também já estava a fazer. Então, segui a corrente, porque já tinha aquelas bases. Foi assim que eu fui parar na Faculdade de Direito. Agora, não, já quero avançar em como é que eu cheguei na advocacia. À vontade, doutor. À vontade. Isto em relação ao direito. Em relação à advocacia, eu quando termino o primeiro, ou melhor, quando termino o quarto ano de direito, comecei a pensar seriamente naquilo que eu iria fazer pós-licenciatura. E a minha mente estava muito vocacionada para uma empresa de consultoria, mas nunca para a advocacia de imediato. Na verdade, a advocacia foi um recurso por não ter conseguido entrar no outro sítio. Mas é importante contar mesmo essa história para os nossos colegas que estão a nos ouvir, estão a olhar para aqui, não sei se olho para aqui. O que aconteceu? Eu não era meu foco direito. O meu pai direito não, advocacia. O meu pai na altura já era advogado, mas eu queria estar numa empresa, a trabalhar por conta de outrem, a ganhar algum valor, algum dinheiro e depois eventualmente empreender. Certo. Mas o que aconteceu? Eu não fui admitido em nenhum concurso, em nenhum recrutamento que eu me candidatei. Nenhum. Mas aquilo era um chumbo de verdade, aquilo era. Lembro-me que um dos primeiros foi da Deloitte. E na Deloitte foi muito marcante para mim, porque eu fazia parte da Associação dos Estudantes e na altura nós organizávamos feiras de empregabilidade. Uau. E então nós tínhamos contato direto com o RH de várias empresas e nós tivemos vários contactos com a Deloitte, por exemplo. E então, quando eles pretendiam recrutar, eu era um dos candidatos. Mas eu fui para o psicotécnico, para os exames, e ali eu percebi que, olha, às vezes ser sincero demais te custa uma vaga. Que é uma questão... Eu digo sempre, só no JM Advogado é que ser sincero não vai te prejudicar. Eu não conheço os outros.
Mas tinha uma pergunta que, olha, onde é que você se vê em 5 anos? Eu ali coloquei, olha, eu me vejo a empreender e tal. Eu não sei se aquilo foi uma boa estratégia, mas eu não passei no da Deloitte. Depois, na altura, veio, um Milênio. Não era ainda Milênio Atlântico, era só Milênio Angola. Fiquei no Milênio. Depois tive a oportunidade também mas já para aqui, PwC, fiquei na PwC. Depois teve um outro que foi da PGR. Da PGR foi meio engraçado porque um amigo meu, Décio Cauende, meu amigo Décio, meu irmão, ele estava com alguns envelopes. E então eu pergunto para o que você está a levar? Ele disse, não, estou a levar aqui alguns CVs, pediram para a PGR. Disse, olha, põe lá o meu também. E, olha, esse é um outro conselho. Meus caros colegas, se pediram a vaga, ou se pediram que você entregue o CV, leve só o teu ou das pessoas que foram orientadas. Ele colocou o meu. E infelizmente ele não foi chamado. Eu fui chamado. Mas por alguma razão depois também não entrei. Depois veio um outro concurso, outro recrutamento do Atlântico. No recrutamento, já Milênio Atlântico. Como estava muito próximo a data do meu casamento, eu disse ali, olha, mas ali eu já estava como advogado estagiário, mas quero contar ainda aqui os fracassos, né? Certo. Mas eu disse assim, olha, como era a minha grande chance, isso foi no início de 2017, era a minha grande chance de estar num sítio com um emprego, não é? Sim. Eu disse, não, olha, aqui eu vou dar o meu máximo. Certo. E eu estava a dar mesmo o meu máximo. Eu estava muito convencido de que eu iria passar. Certo. Primeira fase, passei. A segunda fase, passei. Depois era suposto vir a terceira fase. Sim. Lá eles enviam um e-mail a dizer, olha, por razões alheias à nossa vontade, tivemos que parar. Imagina um jovem que vai casar e não tem uma fonte de rendimento complicado, real, fixa e adequada a receber aquela notícia. Olha, foi duro para mim e eu chorei mesmo. Chorei. A minha companheira, a Edna Manhande, foi ter comigo na altura. Né? Estávamos a avaliar. E também naquele mesmo dia, o pai o meu amado sogro tinha me convocado para falar sobre temas do casamento. Então, imagina... Eu recebi a notícia de que o recrutamento que eu iria passar, que eu tinha fé, parou, e naquele mesmo dia convocam-me para falar de temas do casamento e foi duro, mas eu ali, eu digo sempre, se você tiver de sentir uma dor, procure sentir de uma vez já. Certo. Eu, se tiver de chorar por uma derrota, por exemplo, eu digo sempre, chorar é normal. Mas se eu chorar hoje, tenha a certeza de que amanhã eu já estarei renovado para outra batalha. Sim. Então, eu falhei, ou seja, neste nem falhei porque o recrutamento foi cancelado. E um último que eu ainda me lembro foi o da contratação pública. Certo. E ali eu chumbei bem mesmo. Chumbei bem. Por quê? Porque eu, na verdade, não dei a atenção devida a analisar as matérias que devia analisar. Certo. E lembro-me que na hora da entrevista, eram três pessoas que estavam a fazer a entrevista e perguntaram-me o que é que o Ministério das Finanças faz. E, de repente, deu um branco. Aquilo foi do género, olha, sabes o que é que o Serviço Nacional de Contratação Pública faz? Eu disse, sei, sim. Eu expliquei, mas perguntaram, o Serviço Nacional de Contratação Pública está dentro de que departamento ministerial? Eu disse, Ministério das Finanças. Depois foi, o que é que o Ministério das Finanças faz? Branco. Foi daquelas coisas do género, como é que eu... É daquilo... Você procura, mas como é que eu não sei? Como é que não está a vir aqui uma linha para...
Foi duro, Sim. mas foi o recrutamento que eu de facto disse, não, fiquei bem, porque ali de facto não mostrei o que eu valia, e depois as outras questões já não foram a mesma coisa, já estava desestabilizado. Então eu falhei em vários processos de recrutamento, não tive êxitos, mas eu não ficava parado. Sim. Aquilo eu em 2016 fui, uma colega havia dito, olha, o Dr. Marcolino Moco está a precisar de estagiários. Certo. E então, como era muito próximo do local onde eu vivia, eu fui para lá. Eu não quis fazer o estágio com o meu pai, porque queria mesmo enfrentar uma outra vertente. Então, eu fui para o escritório do Dr. Marcolino Moco. Olha, o Dr. Marcolino Moco recebeu-nos muito bem, fez-nos algumas pequenas perguntas. Sim. E admitiu-nos. Então, eu fiz o meu estágio e, felizmente, concluí o estágio com o Dr. Marcolino Moco, meu eterno patrono, e oficialmente sou o primeiro estagiário do Dr. Marcolino Moco, ou seja, a receber a cédula definitiva, é melhor falar assim, o primeiro estagiário que recebeu a cédula definitiva. E então eu venho para a advocacia, mas num contexto de que não consegui nos outros sítios. Sim. Embora sempre tive a veia empreendedora, mas falhar noutros sítios me fez vir para a advocacia. E felizmente, eu digo assim, ainda bem que foi assim. Ainda bem que foi assim, porque, olha, se você me deixar, eu vou contar que história. É melhor parar e tal. Mas venho para a advocacia nesse contexto. Não consegui, não fui absorvido pelo mercado através das empresas e fui para a advocacia. Mas quando, no último recrutamento, que foi o do Atlântico, eu chumbei, né? Chumbei não, cancelaram o concurso, o recrutamento. Eu recebo uma mensagem de uma... Lembrando que ali eu já estava em transição do escritório do Dr. Marcolino Moco, já estava praticamente a terminar o meu estágio, e eu recebo um convite da minha professora, a doutora Márcia Nijolela. E ela diz que estava a avançar para um projeto e questiona se eu estaria interessado, porque ela eu tinha sido um dos melhores estudantes de Direito de Trabalho da minha turma. Olha, não tinha como negar, eu aceitei logo de imediato. Ia casar há pouco tempo, certo. Mas eu me lembro no e-mail dizer assim, olha, doutora Márcia, eu chamava de professora Márcia, o prof, né? Disse, olha, eu aceito, mas a minha única inquietação é aliar o escritório a algum rendimento. Sim. E ela sentou comigo, e quando sentou comigo, apresentou-me as condições. Eu não estava a pensar muito no dinheiro, só que isto era um rendimento mais básico possível, mas o meu foco aí era alguém tem de ver o que eu sei fazer, sim, porque só assim o mercado vai valorizar, né? Realmente. Se eu não conseguir estar num ambiente para mostrar o que eu sei fazer, como é que as pessoas vão dizer, não, esse sabe fazer? E então ela falou-me de um rendimento e espero não ser uma inconfiança. É melhor não falar o valor. Eu não vou falar o valor para não... Mas falou-me de um rendimento que não era alto. Certo. Mas, como eu disse, eu não estava muito focado num valor. E aceitei de imediato. E haviam condições lá no escritório da doutora Márcia que já eram uma grande evolução para mim. Certo. Estava a vir do escritório do Dr. Marcolino Moco. No fundo, no escritório do Dr. Marcolino Moco eu não tinha um computador de trabalho individual. Sim. Mas no escritório da doutora Márcia eu já recebi um computador, não digo um portátil, mas já tinha um computador individual de trabalho. Ok. E depois também a localização dos escritórios era muito privilegiada, o tal à tona. E algo que me marcou muito foi que, se por um lado eu não entrei no Atlântico como funcionário, depois já fiz aqui publicidade, não é? Mas não faz mal. Vontade, mas depois eu, no escritório da doutora Márcia, consegui
trabalhar e no fundo, prestar trabalhos ao Atlântico enquanto advogado na altura. E aquilo para mim foi uma coisa excelente. E vale ressaltar que é algo muito interessante que a doutora Márcia, na altura, eu diria assim, nós somos muito compatíveis tecnicamente. Certo. E muitas vezes nós fazíamos o seguinte, tínhamos um posicionamento, mas um servia de advogado do diabo, não é? E era muito interessante. Então aquilo era, o posicionamento é este, mas o outro lado tinha que encontrar os argumentos para contrapor, para ver quão sustentável era o argumento. Então foi uma parceria interessante. E pelo escritor da doutora Márcia, depois aquilo foi, exerci as funções. Depois eu recebo a cédula definitiva, porque eu preferi receber a cédula definitiva mesmo pelo escritor do Dr. Marcolino Moco. Ok. Recebo a cédula definitiva em 2018. E depois, tal como eu já tinha informado a doutora Márcia, eu tinha alguns processos individuais. Sim. E então, quando eu recebo a cédula definitiva, eu passo a ter o desejo de dar sequência da marca JM como escritório. Uau. Mas eu não queria deixar de colaborar com a doutora Márcia. No fundo, eu queria continuar a colaborar com o escritório, mas numa roupagem mais soft. Sim. E, na altura, o que eu decidi? Eu disse, eu já estou com a cédula definitiva, tinha um espaço onde eu vivia, na verdade, um espaço do meu pai, e nós configuramos aquela parte. Eu digo, a primeira versão do JM começou em 2018. Então, reconfiguramos aquela parte e eu falo com a doutora Márcia da necessidade de tirar férias, porque eu queria refletir melhor. Sim. Mas antes disso, como no escritório existiam algumas coisas que não estavam bem em termos de planificações, eu fiz primeiro um relatório, uma espécie de um diagnóstico. Olha, doutora Márcia, eu queria sair de férias, mas olha, tinha aqui um diagnóstico de como está o escritório. E eu recebi um dos melhores desafios para a minha própria carreira profissional. E eu digo sempre, a doutora Márcia, felizmente, não tem dificuldades de apostar nos jovens. E ela disse, olha, elogiou-me por ter feito aquilo e propôs-me o desafio de administrar o escritório durante 3 meses. Uau. Para depois vermos se conseguíamos ultrapassar aquelas questões. Então, de alguém que queria tirar férias, aquilo foi serviu como um combustível. Disse, olha, doutora Márcia, eu aceito, independentemente de não receber nada. Então, foram 3 meses de trabalho intenso e vimos que, de facto, o escritório precisava daquilo. Depois de 3 meses, lá renovamos a gestão, mas já em condições diferentes, já recebia alguma coisa. E eu geri o escritório até 2019. Okay. Em 2019, eu começo a ter também, eu brinco sempre, crises existenciais, né? Ou seja, eu não tinha deixado de trabalhar em processos próprios. Sim. E então, de forma muito transparente, eu não gosto de ter conflitos mentais. Eu tinha partilhado isso. E então a minha carteira de clientes individuais estava a aumentar, né? E já estava difícil ficar no escritório. Sim. E então, depois de muitas reuniões, o vosso podcast vai ficar muito grande. Estou mesmo aqui a falar. Nosso podcast, por via de regra, demora mesmo muito. Então, o que acontece? O meu companheiro também está a ouvir a história. Yeah. Então, o que acontece? Eu, a dada altura, tive que conversar com a minha companheira, já estava casado, não é? Conversei com os meus pais sempre foram contra o casamento. Esse casamento não. Não, contra sair do escritório. Não, Okay. Meu casamento é exemplar. Até o momento, né? E graças a Deus, né? Então, meus pais nunca foram a favor da saída, nem a minha própria esposa
queria que nós nos arriscássemos Certo. logo de imediato. Mas eu já não estava a conseguir gerir processos fora e ao mesmo tempo estar no escritório. E então eu reuni coragem e disse, pá, eu tenho mesmo que falar, tenho que sair. Certo. Mas na altura também já cogitava a possibilidade de se me apresentarem uma proposta de sociedade, o que é que eu faço? Ok. Mas lá reuni coragem, pedi para conversar com a doutora Márcia, mas na altura a doutora Márcia tinha uma viagem. Mas eu também elogio muito o discernimento da doutora Márcia. Ela tem uma capacidade de prever ali algumas coisas. E então, o que é que acontece? Ela viaja primeiro e então eu tive que adiar a conversa. Sim. Quando ela retorna, eu me lembro que a doutora Márcia estava com um problema no carro, mas eu já não queria esperar, sabe? Eu tinha que falar. Então eu disse, não, doutora, eu vou buscar a doutora e tal, lá com o nosso carro, costumamos dizer carro do pão, né? Fui para o canto, peguei a doutora Márcia. E antes de eu... Você vai buscar alguém, né? Primeiro vai perguntar como é que foi a viagem, essa é a introdução. E antes de eu tocar no assunto de querer sair do escritório, Sim. a doutora Márcia, de forma muito, eu diria, sábia, ela diz que eu tenho estado a me esforçar muito pelo escritório e não era justo que eu ficasse apenas como um advogado sênior do escritório. Então ela disse, olha, eu queria convidá-la a ser sócio. Olha, parecia aqueles cenários das novelas em que alguém vem e quer falar uma coisa de repente. E eu parei, eu disse, essa parte eu não tinha estudado. E então eu tive de retornar com uma nova informação para casa e também para os pais de que, olha, eu recebi essa proposta. E de facto foi bom. As minhas condições, eu aceitei a proposta, as minhas condições saíram, ou seja, houve uma melhoria de 100% do que eu tinha antes, e então não dava para negar. Com a sociedade eu tive que cancelar o projeto JM, Certo. porque ali estaria só com o projeto MN e foi muito transparente. E houve essa melhoria da qualidade da minha própria vida em 2019, final de 2019. E então, quando aquilo aconteceu, o que houve? Eu passei a ser sócio e todos os meus processos, que não eram também grandes, eu fui para o MN e começamos a sociedade. Éramos os únicos sócios, nós trabalhamos de forma muito eficaz. Em 2020 veio a pandemia, mas eu costumo dizer, enquanto outros escritores ficaram prejudicados com a pandemia, nós não. Nós trabalhamos mais na pandemia, porque as pessoas tinham muitas questões. Epá, como é que vão ser os trabalhadores? E nós trabalhávamos muito com direito de trabalho. Ok. Como é que ficam os trabalhadores? Recebem ou não recebem salário? E nós trabalhamos muito. Eram muitos pareceres. Certo. E foi na pandemia que eu comecei a escrever os meus primeiros artigos. Sim. Para as redes sociais e a divulgar primeiro no WhatsApp, grupos do WhatsApp. Então, na pandemia, eu começo a assumir um posicionamento mais técnico em termos de escrita de artigos. Certo. E então a minha imagem melhora muito com a pandemia. A INAP, na altura, também convidou para fazer um vídeo e estava a ser algo muito interessante. Colaboramos até março de 2021, que por questões, eu diria assim, por questões estratégicas acabamos por seguir caminhos diferentes, né? Conversamos, eu segui por um outro caminho, né? E o MN ficou. E então, quando eu digo estratégicas, é no sentido de conversarmos e vermos que a nível de visão estratégica eu tinha uma. E a visão estratégica do escritório, né? Ou seja, a visão estratégica dos sócios eram diferentes. Certo. E então acabei por ir por um outro caminho e o MN ficou do outro lado. E então foi assim que
o JM ressurge em 2021. Já aqui onde eu... Ressurge em 2021 já com uma outra roupagem, porque eu já tinha bebido muito da experiência da doutora Márcia, de muitas outras questões. Eu já tinha colaborado com a Ordem na altura, mas eu vou parar para deixar fazer perguntas, senão aqui vai ser complicado. A minha próxima questão estava mesmo ligada ao surgimento da JM Advogados. O que é que levou o Dr. José Mayanda a criar a JM? Pois, embora o Dr. José Mayanda já tinha a pretensão de criar a JM, mas qual foi o momento que o Dr. José parou e disse, Exato. não, tenho que seguir por esse caminho? Ou o que é que levou o doutor a tomar essa decisão? Exato. No fundo, o que é que levou? Primeiro, como eu disse, o JM Advogado já existia em 2018. Certo. Logo que eu recebi a cédula definitiva, eu decidi abrir o escritório. Mas quando eu me tornei sócio do MN, eu descontinuei o projeto JM para ficar só no MN. Sim. Mas em 2021, por termos visões estratégicas diferentes em relação ao crescimento do escritório na altura, então foi necessário seguir um caminho diferente. Certo. Então, inicialmente, não havia em si, eu não tinha uma vontade extrema, vou assim dizer, olha, a todo custo. Eu não queria voltar com o JM a todo custo. Não é? Na verdade, foram questões de visões diferentes entre os sócios que não foi possível compatibilizar. E então, depois de conversarmos, depois de avaliarmos que não tinha como ser de uma forma, e então acabamos por decidir, na verdade eu acabei por tomar a iniciativa de partilhar com a doutora Márcia que queria alcançar uma determinada visão estratégica de outra forma. Sim. E então ela concordou, né? Ou seja, quando digo concordou, ela no fundo consentiu, não é? Ela aceitou aquela que era a minha perspectiva. E então, em 2021, em março, eu disse assim, nós criamos o JM em 15 dias. Sim. É um pouco estranho, mas foram 15 dias. Uau, 15 dias mesmo. Na verdade, eu já tinha domínio de como criar um escritório. Certo. Já geria um escritório. Sim. Então, não foi uma coisa do outro mundo. A dada altura, só para ter uma noção, eu estava onde é o escritório JM hoje, tinha acabado de ser erguido um edifício, o edifício da NIS, da pastelaria NIS, ou organizações NIS. E uma vez a passar, houve só um pensamento do gênero, eu um dia estarei aí. Mas é daqueles pensamentos que você tem, mas... Sim. Então, quando se torna claro que, de facto, eu sairia do escritório MN por decisão própria, então eu ligo para alguém que eu já conhecia da pastelaria Nice, que eu já, na verdade, teve um litígio na altura que eu representei uma trabalhadora, então conheci um dos senhores, o senhor Francisco Caiaia. Eu ligo para ele e questiono como é que estava o espaço. E ele disse, olha, aqui só ficou um espaço para ser arrendado. E por incrível que pareça, era mesmo o espaço que nós queríamos. Uau. E nós fomos para lá, vimos o espaço, mas o valor da renda não estava dentro da nossa capacidade. Okay. Eu, quando saí do MN, eu saí na convicção de que não receberia nada. Eu quis simplesmente sair. Não exigi nenhuma condição, mas depois eu fui informado que receberia um determinado valor. Eu disse, foi interessante. O valor, quando nos deram aquele valor, nós imediatamente fomos para fechar com a Nice. Sim. Mas quando chegamos na Nice, aquilo foi bem engraçado, a tabela anterior já não tinha efeito, ou seja, tinha sido atualizado o valor da renda. Mas nós já tínhamos mentalizado que tínhamos que ficar aí. Então, o valor foi mais reduzido? Foi maior, foi quase o dobro do valor que nós tínhamos encontrado. Mas nós já tínhamos mentalizado, dissemos, é aqui. Sim. E então o que aconteceu nós fizemos um acordo com a NIS para aquele contexto de que, olha,
dão-nos pelo menos, ou seja, vamos pagar X meses, acho que foram 3 meses, 3 ou 2, dão-nos um mês de carência e ao invés de pagarmos trimestral, alguma coisa, iríamos pagar mensalmente até nós termos aí uma boa garantia de continuidade. A Anice felizmente concordou e conseguimos avançar. Mas engana-se quem pensa que, olha, chegamos lá, era já matar. Não. Aquilo foi uma rocha grande no primeiro mês. E veja que nós, quando fomos para lá, nós não tínhamos clientes relevantes. Não é porque, olha, estou a abrir o escritório, já tenho clientes e ainda estávamos naquele medo da pandemia. Ok. E quando lá chegamos, eu não sei se ouve-se bem, porque estou aqui a falar um pouco distante do micro, né? Mas quando lá chegamos no escritório, infelizmente não tivemos clientes no primeiro mês. Uau. Primeiro mês veio nada. Segundo mês, nada. Eu que na altura, por exemplo, no escritório MN, eu já me dava o luxo de cobrar 80 mil kwanzas por consulta. Uau. Eu quando fui para o escritório JM, queria manter no primeiro ano o mesmo nível. Sim. Mas foi uma rocha grande. Aquilo é, você para ver o primeiro 80 mil, nada. Não, a pessoa desistiu. Vem outro, mais 80, nada. Você imagina para alguém que é chefe de família, que já tinha um rendimento. Sim. E até os teus pais ou seja, respeitaram, mas não concordaram com aquela perspectiva de sair. Sim. Tu não estavas a ser enxotado do antigo escritório, Sim. não é? E, de repente, o tal projeto em que você investiu todas as finanças não está a dar dinheiro. Foi duro, mas foi duro mesmo. E eu chegava a casa completamente esgotado. Nas redes sociais eu sempre aparecia a rir. Não, esse está a viver bem. Essa aí. Mas quando eu chegasse a casa, eu via que não entrou dinheiro nenhum. Mas, olha, eu digo sempre que nesses momentos você vê de facto quem está ao teu lado. E a minha esposa, eu tenho que dar esse props a ela. Nesse momento foi excelente. Ela não teve aquela postura do gênero, te avisei, não sei o quê, mas foi uma postura muito sábia de, olha, vamos conseguir. E ela deu um conselho que foi um elemento fundamental do gênero. Olha, você está a agir como se não tivesse saído do escritório. Ou seja, 80 mil kwanzas que nós cobrávamos era quando estávamos lá. Certo. Vamos começar do zero. Vamos colocar um valor de consulta atendendo ao estágio. Ou seja, as instalações estão boas sim, mas vamos fazer do zero. Não vamos cobrar 80, vamos cobrar um valor mais baixo. E começamos a cobrar valores mais baixos e a coisa começou a dar certo. E lembro-me que o primeiro valor que nós recebemos na conta do escritório foram 25 mil kwanzas. De um mecânico, nosso mecânico. 25 mil kwanzas de uma carta que nós tínhamos que fazer. Depois, houve um amigo, acho que eu nunca contei essa história a ele, mas fica já aqui no podcast, o Alberto Puna. Ele queria uma coisa. Eu estava convencido de que ia cobrar menos. Okay. Eu disse, assim, o que ele me pagar já vai dar, porque até era uma pessoa próxima. Uhum. Então, na minha cabeça, eu disse assim, homem, eu aqui não vou, isso que você está me pedindo para fazer, isso vai dar um trabalho. E na minha cabeça estava, acho que eu vou lhe cobrar tipo um 30 ou no máximo 50. Okay. Mas eu não disse, eu disse, não, diz você, aqui. E ele, na altura, diz, olha, eu aqui também não tenho muito, eu só tenho 100. Você imagina? Só que você aí não pode gritar, olha, você está me dando mais dinheiro. Não, você não, aquilo é manter a postura, você diz, 100, mas só 100. Só 100, mas fica assim.
Mas no teu coração tu está a dizer, poxa, eu só ia cobrar tipo 50 ou 30, ele já meteu 100. Eu disse, nem mais. Mas isso para mostrar o quê? No início, não foi... nós não tínhamos a base que nós temos hoje. Então, com o conselho que a Edna havia dado, nós passamos a dizer assim, não, vamos começar do zero. E começamos a cobrar valores mais baixos. Depois aquilo foi nos dando confiança. Depois, nós já sabíamos do nosso valor, mas o mercado não sabia. Então nós tínhamos que dar primeiro ao mercado e fomos subindo. E foi assim que o escritório nasceu. A ponto de hoje eu escrever, já publiquei, e as pessoas já sabem que nós não cobramos honorários baixos. Certo. Eu costumo dizer que os nossos honorários não são baratos. Sim. Hoje, obviamente, você já não vai encontrar consultas no nosso escritório àquele preço, mas é assim que o escritório existiu, é assim que ele foi criado. Certo. Dr. José Mayanda, eu gostaria de saber também quais foram, ou melhor, não, como o Dr. José Mayanda já falou sobre os obstáculos, penso que posso pular Pode essa perguntar de novo, que se calhar eu vou falar bem de alguns obstáculos, Certo. esteja à vontade. Ok, então vou formular mesmo essa questão. Quais foram os maiores obstáculos que o Dr. José Mayanda enfrentou no período da criação da JM Advogados? Exato. O primeiro grande obstáculo foi não ter uma carteira de clientes já constituídas, uma carteira rentável, né? Então, nós fomos sem ter essa carteira, sem ter um cliente que sustentasse o escritório. Então, isso foi um obstáculo. Por quê? Porque todo e qualquer projeto na fase inicial tem de dar errado. Sim. Quando eu digo dar errado, é o quê? É aspectos que você eventualmente só vai conseguir notar no campo, e é normal que você tenha feito maus cálculos partindo de uma visão de projeção, e então o negócio geralmente no início vai dar errado. É normal dar errado no início para que você vá corrigindo. No nosso caso, foi mais duro, por quê? Porque nós não cumprimos com pressupostos para a abertura de um escritório, como, por exemplo, ter já alguns clientes regulares. Isto foi um obstáculo. Depois, embora o meu nome já estivesse em construção, eu não era o José Mayanda que sou hoje, né? Não tinha ainda essa imagem consolidada, essa imagem construída. Não era eu hoje em dia, eu não sei quantas mensagens eu recebo por dia só para questões jurídicas, mas na altura eu não tinha, para receber mensagens a questionarem, eu não tinha essa solicitação regular, não tinha criado um público ainda, uma audiência. Então, não ter ainda criado essa audiência também era um obstáculo. Depois, algumas pessoas, que obviamente não poderei citar nomes aqui, algumas pessoas acabaram por fechar algumas portas que eu já tinha aberta na altura, antes de abrir o escritório, e isso também contou como dificuldade. Também existiam aspectos ligados à minha própria estrutura de custos. Eu tinha uma dívida que, no fundo, fazia com que a maior parte do valor que eu ganhasse eu tinha que canalizar para aquela dívida. E então isso também foi uma grande dificuldade. Então, as grandes dificuldades estão ligadas à carteira de clientes, porque sem honorários o escritório não sobrevive. Podemos falar muita coisa. Se não tiver clientes para pagarem honorários, sim, não se é o drama. Então, foram obstáculos que eu tive já nessa fase de abertura do escritório. Um outro desafio é criar uma equipa capaz, sem grandes recursos. E na altura eu também ainda não podia ter estagiários formalmente. Sim. E então foi um obstáculo, porque eu tive de recorrer a outros métodos para encontrar alguns, eu diria assim, alguns mais ou menos, para depois avançar com aquela equipa mais ou menos. E então não era uma equipa
quando tens poucos meios, também não vais ter uma equipa XPTO. Sim, realmente. Ele é trabalhar muito na base da fé, chamar os colegas, olha, isso vai longe, não é? Isso vai longe. É alimentar muito isso, mas hoje, felizmente, os colegas que acreditaram no projeto veem alguns frutos. Ainda não estamos no nível que nós gostaríamos, Certo. mas uma coisa eu tenho a certeza, também só depende de nós agora, só depende de nós. Viva. Doutor José, será que há algum momento, durante esse período da criação da JM, não passou na mente do doutor José Mayanda, por que não sair desse país? Por que não emigrar? Por que lidar com as dificuldades desse país para a criação de um escritório de advogados? E assim, eu não sei, o espírito de imigração nunca me atuou, mas eu não sei explicar, mas eu gosto de Angola. Certo. Eu não sei dizer-vos, assim, temos muitas questões péssimas mesmo, muitas. Não só dos que julga quem imigra. Para mim é tranquilo, cada um tem os seus próprios fundamentos. Se eu decidir sair, é perfeito, se decidir ficar, também é perfeito. Eu falo só por mim. Sim. Então, eu gosto de Angola em que sentido? No sentido de que os meus familiares estão aqui, os meus pais estão aqui. Eu também não sou amigo do frio, né? Não sou amigo do frio, mas eu sou uma pessoa de pessoas. Okay. E sinto que as coisas que eu mais, ou as coisas e pessoas que eu mais valorizo estão aqui. Certo. E então não vejo razões para sair, no meu caso. Mas também eu sou daqueles que diz o seguinte: eu não digo que é impossível, eventualmente, num futuro, não sei quando, Certo. dizer assim, eu acho que agora para mim já chega. Que é no sentido de dizer assim, eu falo, por exemplo, se um dia tiver uma situação de saúde, porque nós sabemos que o nosso sistema de saúde não é dos melhores, só perde para o sistema de justiça, né? Exato. Não é dos melhores e há doenças e há questões que te obrigam mesmo a sair para ter um tratamento digno. Talvez numa situação dessas, talvez numa situação em que, vou dizer assim, a minha própria subsistência, a minha própria vida ou esteja em perigo, ou de alguma pessoa que me seja muito próxima, mas fora essas questões, eu gosto de estar em Angola. Sim. Os meus amigos estão aqui, sempre estudei em Angola. Então, os meus laços são muito fortes com Angola e também consigo sustentar as minhas necessidades aqui. Agora, uma outra coisa é se de facto exercer a advocacia em Angola é fácil. É mesmo aqui. Aqui já é outra, isto aqui já é bem diferente. Uma coisa é gostar de estar em Angola e eventualmente inovar e empreender em várias áreas para dizer assim, eu não posso ficar em algo que me dá muita chatice, mas empreender ou estar num escritório de advogados em Angola não é fácil. Não é fácil porque, primeiro, as instituições não são céleres. Você vai ter um processo, se você, de facto, depender dos processos dos tribunais, que correm nos tribunais, você não vai conseguir sustentar a advocacia. Porque o processo vai levar 4, 5 anos para ser resolvido. Vais viver com que valores? O cliente, às vezes, ou o constituinte vai te pagar uma prestação. Há ainda aqueles colegas que só dependem dos resultados, e eu acho que é muito complicado. Dentro de 5 anos você tem necessidades, o que é que vai fazer? E há outras situações em que também para ter um cliente de qualidade você tem que ter algumas estratégias. E às vezes você não é bom em informática, não sabes mexer bem com o computador, não trabalhas bem com as novas tecnologias e há outros fatores. Dependendo e aqui em Angola infelizmente isso há setores que você só acede com network. Sim. Ou seja, influência, para ser um pouco mais preciso. Existem setores da advocacia que você não entra por trabalhar muito bem. Porque não, eu sou tecnicamente bom. Não, você é tecnicamente bom, vai ficar aqui nos 100 mil kwanzas, 500, 1 milhão, podes até chegar a 10 milhões.
20 milhões, 30, tudo bem, pode chegar. Não estou a dizer que são esses processos que eu tenho, né? Mas obviamente nós também já não estamos a lutar para uma advocacia muito básica, né? Nós também queremos ter uma advocacia rentável. Certo. Mas processos que você vai ter, por exemplo, um resultado de 1.000 milhões, 3.000 milhões, ou vamos até dizer, olha, entradas regulares acima de 8 ou mais dígitos. Não é com a advocacia nos termos do artigo X, não. Ali já não é só a parte técnica. Sim. Você vai ter de ter boas relações. O lobby vai ser muito fundamental para ascender. E nós aqui em Angola, a advocacia mais rentável ainda é dominada por escritórios que têm uma matriz estrangeira, fundamentalmente portuguesa. Os escritores angolanos, nativamente angolanos, ainda estão nessa advocacia muito básica. E um dos meus grandes deveres também é continuar essa interação para dizer assim, nós podemos conseguir uma advocacia mais rentável. Certo. Por quê? Porque hoje em dia, você, para prestar serviços a uma empresa petrolífera do topo, muitas vezes você acaba por ser subcontratado de entidades estrangeiras que têm contratos com essas entidades. Na verdade, você vai prestar serviço por interposta pessoa. Você vai ser um intermediário, praticamente, eu diria assim. Intermediário até não diria, mas o intermediário é a própria entidade. Sim, mas nesse caso um terceiro. você vai ser simplesmente um terceiro. Certo. Mas hoje é possível ter uma advocacia rentável em Angola, mas você precisa de ter muitas estratégias, precisa de perder muito tempo a planificar, executar, beber de outras fontes. Mas exercer a advocacia em Angola não é fácil, mas é possível. É possível. Hoje nós estamos aqui, tanto quanto eu sei, não tenho nenhum padrinho na cozinha. Continuamos a exercer. Só precisamos ser o quê? Precisamos ser destemidos. Sim. Precisamos acreditar que é possível e fazer as coisas acontecer. Ou seja, não esperar, porque eu digo assim, vamos lá pensar nessa vossa iniciativa, né? Ainda estamos dentro do tempo, não sei, já estou a falar durante muito tempo. Ainda estamos. Veja o seguinte, essa vossa iniciativa por si só não é rentável. Sim, sim, não é. Você no fundo está a fazer para amor à camisola. Olha, agora comecei a sentir calor, não sei se pode pôr só o AC aí no... Estava sentindo. Exatamente. Exato. Pode pôr mesmo já no mínimo dos mínimos, pelo menos ali. O que acontece? Perdi-me o que eu estava a falar. Sim. O doutor esteve a explicar acerca da dificuldade da rentabilidade. Estava a falar aqui da rentabilidade. Exato. É assim, primeiro, a grande questão é a audiência. Sim. Não é? Sim. Vocês têm esse projeto de podcast, nós também por acaso temos um. Sim, mas por si só não é rentável. Sim. Porque você primeiro precisa ter a audiência e depois, dependendo da qualificação dessa audiência, é que dali pode sair alguma coisa em função de um conjunto de coisas associadas que você vai fazer. Sim. Mas, por exemplo, o podcast por si só não é rentável. Não é. Imagina, olha, quando você já tiver uma audiência qualificada, ali já podem aparecer pessoas que querem que o produto delas chegue na audiência qualificada que você tem. Certo. Por exemplo, eu vou falar, por exemplo, de mim, que felizmente já tenho aqui uma audiência interessante. Eu, nos últimos tempos, e sem contrapartida nenhuma, eu costumo fazer alguns vídeos e pego alguns livros. Ok. E na maior parte das vezes, pelo menos todos os vídeos que eu fiz com um livro na mão, várias pessoas questionaram onde podem comprar aquele livro. Uau. Então, já é uma via. Por exemplo, quando um dia dizer, aqui está duro, agora vou começar a cobrar, já nos podcasts,
em função da audiência, você já pode dizer, pá, tenho aqui esse livro, quem quiser ter o livro aí, já pode pagar alguma coisa. Certo. Depois, se aparecer uma outra marca, uma outra entidade que queira colocar algo lá, mas primeiro você tem que ter a audiência. Sim, realmente. E a parte mais dura é essa, é construir a audiência. Mas hoje em dia eu também já digo que já não é tão difícil como há alguns anos, porque mesmo em termos de roteiro, tens o chat GPT que pode ajudar a criar roteiros para isso. Depois, tendo audiência, não significa que com audiência automaticamente você vai conseguir vender. Okay. Há pessoas que pensam que basta ter 1.000, 30.000 seguidores que vai dar tudo certo. Não. Sim. Eu vou contar uma experiência relativamente a eventos. Felizmente, no tempo da Dibinza do JM, nós tivemos que realizar várias formações. Okay. E conseguimos entender algo. O facto de alguém se inscrever na tua formação não significa que vai pagar a tua formação. Por quê? Porque entre a manifestação de interesse e a concretização do pagamento, há um hiato, há um tempo, há um intervalo que você tem de engajar as pessoas que se mostraram interessadas. E esse é o ponto em que muita gente falha. As pessoas não engajam os interessados e pensam que por eu colocar uma pessoa muito importante no evento, aquilo é garantia de que o evento vai encher. Não. Sim. Para o evento, de facto, ser um sucesso, você tem que engajar as pessoas. Tens que mostrar porque é que elas têm que se inscrever. Ela já se inscreveu, tens que mostrar porque é que ela tem de pagar, o que é que ela ganha. Então, há muitas formas de fazer, de facto, de tornar rentável a nossa atividade jurídica, mas, como disse, o podcast por si só não torna isso rentável, mas é um desafio. Hoje em dia, felizmente aqui em Angola, eu sou daqueles que diz assim, eu não acho que o advogado, até posso falar o jurista, deve pensar só na advocacia para ganhar dinheiro, mas pode pensar, nós hoje temos muitas soluções tecnológicas que ao serem aplicadas no direito vão ser muito rentáveis. Mas eu vou parar por aqui para fazer as outras questões antes que o tempo termine, porque eu aqui quando começo a falar, esse é um problema. Certo. Dr. José Mayande, sabendo que hoje em dia, estamos a viver uma fase da tal dita era tecnológica, ou a tecnologia tem avançado muito. E, feliz ou infelizmente, os nossos tribunais ou os nossos órgãos não têm acompanhado esse processo. Agora, qual é a visão do Dr. José Mayande relativamente aos advogados? Como é que os advogados podem usar essa tecnologia para o benefício próprio, para facilitar os seus trabalhos no dia a dia? Exato. Primeiro, tal como já dissemos, se o advogado depender dos tribunais, infelizmente vai morrer pobre. Certo. Infelizmente. Porquê? Porque por não serem rápidos, não serem céleres, a resolução dos problemas demora muito. Sim. Isso significa que até ele pegar outro processo ou até ter processos mais rentáveis, há um intervalo de morosidade muito alto. Então, isso faz com que os advogados tenham de pensar em outras formas. Há muita gente, eu sou daqueles que pensa muito fora da caixa. Certo. Infelizmente, há muita gente que olha a advocacia de uma maneira muito clássica. Olha, a nossa profissão não é uma profissão que visa o lucro. Não, o advogado se exerce a advocacia, eu pelo menos exerço a advocacia para sustentar as minhas necessidades, as necessidades dos meus familiares. E se você vai fazer para sustentar as necessidades, você precisa ter dinheiro. E como ter dinheiro num local ou num ambiente em que os tribunais são morosos? Há várias formas. Eu sou daqueles que incentiva, assim, os escritores advogados a olharem, por exemplo, a questões formativas. Há muitos que dizem, mas não é o foco do escritor. Sim, não é o foco, mas
as instituições evoluem em função do contexto em que elas estão inseridas. Hoje, eu por acaso já não perco muito tempo a dar formações enquanto escritório, mas hoje esse movimento vai se proliferando, espero não ter falado mal, em vários escritórios. Eu acho que é uma solução alternativa. E aqui, usando as novas tecnologias, podem ser formações, por exemplo, online e do gênero. Tem um setor que eu tenho estado agora a perder mais tempo, que é o setor das minutas, dos modelos de documentos. Hoje em dia, na internet, mesmo com o próprio chat GPT e outras inteligências artificiais, infelizmente os modelos não são ajustados à realidade angolana. Sim. E então, por isso, hoje nós temos a solução, que é a plataforma Rede Laboral, em que nós damos minutas ajustadas à realidade angolana, revisadas por pessoas que conhecem da matéria. Obviamente, não substitui a contratação do advogado, mas é um campo que nós sugerimos que as pessoas olhem. Os tribunais, enquanto ainda estiverem nessa morosidade, os advogados têm que se ajustar. Por exemplo, há várias formas. Você é bom numa determinada área, ok. Imagina o seguinte, hoje, quantas pessoas usam o Google Ads em Angola? Eu não sei se o Gilton conhece o Google Ads. Sim, conheço. Mas quantos advogados conhecem o Google Ads? Muito. Penso que devem ser muito. E depois é aquela questão, conhecer e usar. Certo. Eu, por exemplo, uso muito o Google Ads. Não tenho como não usar o Google Ads. Mas poucos advogados sabem o que é isso. Sim. Poucos advogados têm um perfil no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Ou seja, e muitos que têm esses perfis mais para ficam aí não é uma ferramenta de trabalho, mas hoje as pessoas estão no digital. Então, se os advogados não olharem para aí, infelizmente vão morrer pobres, salvo se eles estiverem num daqueles meios privilegiados que eu já disse, em que facilmente conseguem dar um parecer e receber 1.000 milhões de kwanzas. Se estiver nesse meio, ok, mas para nós que não estamos nesse meio, é importante investir em plataformas digitais, é importante obter esse conhecimento. O chat GPT para mim veio facilitar muito. Sim. Mas se você nem o mínimo do chat GPT sabe usar, meu colega, eu acho que só tenho a desejar boa sorte. Mas aqui, deixa-me só aproveitar e dar aqui uma nota que já não se justifica que os tribunais sejam tão morosos como eles estão atualmente. Porque nós hoje temos muitas ferramentas gratuitas que os tribunais podem usar. O Zoom tem a versão gratuita. Existe a possibilidade de ter audiências online. Sim. Podem ser audiências online. Nós também temos os e-mails. Quantos tribunais notificam por e-mail? Quantos? Eu não conheço nenhum. Recebi uma vez uma notificação da PGR por e-mail na altura da pandemia, até dei os parabéns, mas quantos usam e-mails? Você pode usar o Hotmail, o Gmail, e mesmo a versão paga dessas ferramentas não é tão cara. E nós não precisamos olhar a justiça sempre de uma maneira gigante, quer dizer, eu tenho que gastar balúrdios. Hoje, com soluções tecnológicas muito, mas muito básicas, o tribunal anda. Você consegue notificar, você consegue reduzir a quantidade de papéis que são impressos. O juiz, se receber uma peça, pode dizer assim, olha, advogado que trouxe a peça, envie também a peça em formato digital. Vai reduzir o tempo que ele às vezes tem que transcrever. Se ele usasse pelo menos tecnologia ou inteligência artificial, ainda podia ir, olha, carrega lá o documento e te dá a versão digitalizada. Mas isso aí é de outro mundo para eles. Peça o documento em formato digital. A parte do autor, do réu, envia em formato digital. Ele não tem que ficar aí a transcrever. Mas são soluções tão básicas que você não entende. Eu, pelo menos, tenho dificuldade de entender por que elas não são aplicadas. Certo. Eu tenho dificuldade de entender. Mas como eu não posso lutar contra o sistema, porque senão eu fico depois
quem fica maluco sou eu. Eu dou as minhas sugestões e procuro alguma solução, Certo. porque eu não posso ficar sem sustentar a minha família. Né? Sim, realmente. Doutor José Mayanda, como é que foi esse processo de começar a gravar conteúdos na internet? Será que no início o doutor José Mayanda sentia um pouquinho de receio, uma vergonha? Porque os advogados, por via de regra, ou na sua maioria, têm aquela... Ou anteriormente tinham aquela percepção de que advogado Exato. não pode se expor muito, advogado tem que ficar só num canto, alguma coisa do gênero. É mais por meio de ligação ou por meio de... Qual é o termo que usam quando recomendação? Alguém recomenda, um amigo, um familiar, alguém próximo recomenda o doutor X ou o doutor fulano para tratar dessa questão ou desse assunto. Como é que foi esse processo do doutor José Mayanda ir para a internet? Exato. Assim, para mim não foi muito difícil, porque, como disse, eu quase que seria engenheiro informático, né? Mas bati na rocha, então eu tinha algumas bases já de informática. Certo. Mas não significa que me senti tão à vontade para entrar no digital. Eu comecei a entrar no digital de verdade em 2020. Eu já tinha as contas criadas. Por exemplo, eu demorei muito para ter Instagram. Certo. Demorei muito, porque achava que o Facebook, mesmo o LinkedIn, o meu LinkedIn não era muito alimentado, mas eu achava que o Facebook já dava, Ok. porque eu tive boas experiências na universidade em criar algumas páginas. Eu criei uma página na universidade, que ficou praticamente páginas dos estudantes, e depois, quando eu saí, eu crio a Yurisbook. E então eu já estava nessa área, só que não aparecia, minha imagem não aparecia. E em 2020 eu começo a escrever, mas eu comecei a escrever artigos muito curtos, porque também havia aquele medo para vou ser criticado, não é? E esse medo faz com que muita gente não se exponha. E felizmente eu ultrapassei esse método por primeiro escrever coisas que eu achava que eram incontestáveis. Imagina, você vai dizer assim: o que é Lei Geral, o que significa LGT? LGT significa Lei Geral do Trabalho. Vais publicar, ninguém vai te criticar. Significa LGT, Lei Geral do Trabalho. Então comecei nessas coisas básicas, mas depois eu fui vendo que se me criticar é tranquilo. Então, ultrapassar do medo da escrita, né, porque também, modéstia à parte, não escrevia mal, veio a parte dos vídeos. E eu ainda tenho os meus primeiros vídeos lá no YouTube, no meu canal. Se forem ver os primeiros vídeos, eu não falava também tão à vontade. A minha voz não saía assim tão tranquila. Se afinar a voz, tá vendo? Voz sexy. Tá vendo? Então, mas à medida em que o tempo foi passando, você publicava o vídeo, alguém deu, olha, aqui a tua voz está estranha, aqui. E você ia melhorando. Então, em função também dos feedbacks que ias ouvindo. E foi assim, os vídeos, salvo erro, eu comecei a gravar em 2021, porque eu, quando saí do outro escritório, do MN, e abri o JM, aquilo meu caro, se você não trabalhar, não vai comer. Sim. E então, eu bebo muito do mercado brasileiro. Na altura também encontrei o Érico Rocha. E eu fui gravando os vídeos, mas sem muita ciência. Aquilo vou gravar esse vídeo, gravei, lançava, via a reação das pessoas. Olha, vou gravar aquele, lançava. Mas qual é a vantagem de você fazer conteúdos? É que você vai melhorando. Sim. Sem medo de errar. Eu não sei como é que está o nosso mercado em termos de capacidade para as novas tecnologias. Mas eu hoje já digo que nós, modéstia à parte, quando alguns estiverem a discutir o que é Google Ads, nós já estamos muito distante a ver como é que vamos usar a inteligência artificial numa base de dados privada. Certo. Quando estiverem na inteligência artificial, nós eventualmente já estamos mais avançados. Eu sinto que, felizmente, o mercado é amplo. Nós temos um mercado para muita coisa. Felizmente, em Angola, eu digo assim, Angola é um mercado duro, mas, ao mesmo tempo,
Se você tiver uma boa linha, consegues fazer dinheiro à vontade. E então, eu hoje digo que quando alguém falar de marketing jurídico em Angola, modéstia à parte, é possível citar-nos. Só para não dizer que tem de nos citar, né? Mas são poucas as referências de facto que têm algum impacto no marketing jurídico ou no digital, quando nós falamos em termos jurídicos. Felizmente, posso dizer, não estou a gabar-me, mas também quem quiser entender assim esse problema já deve. Tenho o privilégio de ser dos angolanos, um dos angolanos mais seguidos para questões jurídicas no digital. E como é que foi? Foi iniciando. Você precisa iniciar. Eu preciso primeiro, lancei uma coisa, deixa-me ver como é que vai ser a recepção. Depois lanço outra coisa, mas depois o que é que você vai fazer? Vai aprendendo. Hoje eu já estudo, ou já discuto gatilhos visuais. Eu lancei um vídeo há tempos em que estava com um livro dos doutores Domingos Betico e Osvaldo Ngoloimo sobre contratação pública. Mas eu estava a falar sobre arrendamento. E as pessoas ficaram assim, mas como é possível? Ele está com um livro de contratação pública, mas está a falar de arrendamento. Cheguei de ver esse vídeo. Mas para quem já está onde nós estamos, já sabe que é propositado colocar aquilo ali. Sim. Tem um fim. Sim. Mas para quem ainda não está neste nível de evolução do marketing digital, não vai perceber. Ele quando... E nós chamamos isso de... Eu diria assim... Eu estive... Muita gente questionou, mas por que está a falar isso? Nós chamamos, isso é provocação visual. Certo. E a pessoa vai estar à espera do momento em que você vai falar da relação do livro com o que estás a falar. Quando perceber, o tempo acabou, ela concluiu o vídeo, e assim, o algoritmo vai entregar a mais pessoas. E o que de facto vai acontecer é que nós, a nível de marketing, vamos avançando. Então, hoje, nós já pensamos nisso, já sabemos, olha, que nós precisamos prender a atenção das pessoas nos primeiros 3 segundos. Sim. Se você não fizer isso, não tens como. E hoje, como eu digo, são poucas as pessoas que felizes, assim, que têm a possibilidade de, em várias redes sociais, conseguir algum público. E então, e nós, felizmente, eu quando recebi, e hoje também é um pouco mais científico, quando eu recebi a informação de que o TikTok era a segunda rede social mais usada em Angola, eu não tinha como não ter TikTok. Sim. A primeira coisa que eu fiz foi, vou criar TikTok. Por quê? O público está ali. Então criei o TikTok, felizmente hoje já somos mais de 30 mil, só no TikTok. Uau. No LinkedIn, 21 mil seguidores. Uau. No YouTube, estamos em mais de 7 mil. O Facebook já há um bom tempo não crescia, mas com o vídeo do arrendamento e da procuração irrevogável, disparou, já estamos em 11 mil. Que outra rede social? O Instagram, como alguém diz, o Instagram é dos que usam creme, né? Cresce mais lentamente, mas te dá uma audiência muito qualificada. Certo. Facilmente consegues ter clientes no Instagram quando estás em níveis mais altos, porque o Instagram consome muito a internet. E de facto, as pessoas não seguem de qualquer forma no Instagram. E se tiveres 10 mil seguidores no Instagram com um conteúdo relevante, significa que tens uma boa audiência. E já tive vários clientes vindo do Instagram, felizmente. LinkedIn, vários clientes. No Facebook e no TikTok é que vem... é que tens mais pessoas com pouca capacidade de pagar honorários. Infelizmente. Facebook, TikTok, não espero grande coisa, mas Instagram, LinkedIn, YouTube, vais tendo algumas pessoas com uma boa capacidade. Já falei muito. Certo.
Outra questão que eu gostaria mesmo bastante que o Dr. José Mayande tocasse tem a ver com as oportunidades ligadas ao mercado jurídico angolano. Eu inicialmente gostei, amei muito ouvir o Dr. José Mayanda falar sobre o seu percurso, porque quem vê o Dr. José Mayanda hoje em dia, o que passa na cabeça? Creio que o Dr. José Mayanda é familiar de alguém que já colocou o Dr. José Mayanda, já abriu o caminho, o escritor já entregando nas mãos do Dr. José Mayanda, num senhor que já ou pai, alguém assim próximo. As pessoas partem já desse princípio, sem esquecer, sem saberem que o Dr. José Mayande teve essa toda a trajetória que o Dr. José Mayande já frisou aqui. E realmente muito persistente. Muito persistente, porque foi desafio após desafio. E como é que o Dr. José Mayande verifica hoje o mercado jurídico angolano e quais são os conselhos que o Dr. José Mayande deixa ou gostaria de deixar para as pessoas que tencionam ingressar para esse mercado? É assim, eu acho que hoje é mais fácil ter oportunidades no mundo do direito do que antes. Embora pareça mais difícil para muitos estudantes, mas está difícil. Eu digo assim, primeiro, hoje você tem redes sociais, ponto número 1. E é muito fácil construir audiência hoje do que no passado. Hoje em dia, se você tiver uma boa qualidade de vídeo, então, assim, primeiro, não precisa de uma excelente qualidade de vídeo, mas se você tiver uma boa qualidade de vídeo, certo, dominares conteúdos e publicares usando os gatilhos mentais, tem os gatilhos mentais e tem os visuais, né? Certo. Mas usares esses gatilhos, você vai facilmente construir uma audiência. Uau. Facilmente. Agora, obviamente, no mercado já tens outras pessoas que fazem isso. Sim. E eu costumo dizer assim, é mais fácil seres absorvido quando as pessoas já têm uma noção de quem você é. Por exemplo, a primeira coisa que eu recomendo para questões de oportunidades é você tem que ter redes sociais atualizadas e com fotografias aí bem bonitas. E hoje em dia, mesmo se você tirar uma foto em casa, só a tua cara, com a inteligência artificial já consegues pôr uma boa foto do perfil. Que é o teu Instagram, o teu LinkedIn. Se não consegues dominar muito, mas LinkedIn tens de ter. Okay. Põe lá uma fotografia adequada, uma boa informação tua. Depois, você tem que se perguntar o que é que você quer. Tá bom, o que é que eu quero? Pode ser que você queira estar num escritório. A pergunta é, conheces aquele escritório? O que é que já sabes daquele escritório? O que é que aquele escritório faz? E depois pesquisar quais são os locais frequentados por pessoas daquele escritório. Não, eles geralmente estão associados com isso, estão associados com aquilo. Produza conteúdos que te levem até essas pessoas. Imagina, eu costumo dizer, se você... Vou depois adaptar. Se você quer ganhar 100 milhões de kwanzas, você não pode investir 100 mil kwanzas para ganhar 100 milhões. Você não vai ganhar 100 milhões se investir 100 mil kwanzas. Vai ter que investir mais. Uau. Você vai ter que passar a ideia, ainda que não seja aquilo, mas você tem que aparentar que és uma pessoa que já tem os 100 milhões. Então a pergunta é, se você aparenta ser uma pessoa que está mesmo a sofrer, dificilmente vai ser absorvido. Certo. Então vamos lá ver o que é que você pode fazer. Criei o meu perfil muito bonitinho. Olha, imagina, vou até dar aqui um props para mim, não é esse o caminho só. Imagina, aquela instituição está a organizar uma conferência. Olha, o nosso escritor está a organizar a segunda edição da Conferência Laboral, se me permitirem, eu depois faço à vontade, doutor, à vontade. Está a organizar uma conferência. Está a cobrar um valor para você entrar. Mas você sabe, se você for naquela conferência, vais te cruzar com A, B e C. E você acha que não tem dinheiro. Vai pedir dinheiro emprestado. Não sei se vai fazer como, se vai bater ficha ou se vai fazer o quê. Mas vais ter que investir alguma coisa. Certo. Para estar num local onde aquelas pessoas estão. Depois, e uma nota que eu dou, hoje o chat GPT veio diminuir muita coisa. Se você pode ir para o chat GPT e dizer assim, quais as melhores estratégias
para ser absorvido por um escritório de advogado, ela pode pôr em Angola, imagina. Certo. Mas imagina o seguinte, pessoas que estão em determinado nível precisam de acessos e informação também. Às vezes você pode aceder a essas pessoas por dar uma informação privilegiada. Imagina que você está a ver que a pessoa está a organizar um evento. Ou imagina que você está a ver que a pessoa está a organizar uma coisa. Tente ver, imagina, vou assistir o vosso podcast e vou ver, não, acho que aí... imagina que eu quero uma parceria com vocês, mas eu estou a ver que aí falta isso. Eu vou arranjar uma forma de vos dar esse elemento. Dizer assim, olha, eu vi ali e por acaso notei que falta isso. Certo. E eu conheço isso que pode vos fornecer isso. Okay. A pessoa vai, de facto, prestar atenção. Mas eu recebo milhares de mensagens. Olha, pedidos de estágio para mim são milhões. Eu, se abrir aqui agora o LinkedIn, já tem pedido de estágio. Não tem como na JM. Agora, imagina, lembro de um colega que está agora na nossa área de comunicação. Certo. Ele... O que é que ele viu? Nós precisávamos de alguém para a área de comunicação. Mas não estávamos a perder tempo para sentar, para traçar, não, vamos pegar. Mas eram assim coisas. Uma vez eu abro o meu LinkedIn, certo, e encontro uma mensagem do Efraim. Olha, doutor, notei isso. Eu gostaria de pedir um estágio não remunerado. Eu até brinco sempre, olha, talvez a estratégia do estágio não remunerado, essa é estratégia, vem. Olha, estágio não remunerado, e apresentou um conjunto de coisas que ele já fazia. Ok. Eu, como já precisava de alguém dessa área, a primeira coisa, fui ver o perfil dele. Ver, não, como é que ele escreve, não encontrei erros. Apenas no LinkedIn ou também no LinkedIn. Primeiro foi LinkedIn, para ver, ok. Marcamos uma reunião, foi virtual. Certo. Foi virtual. Perguntei algumas coisas que estavam no CV dele para saber se era de facto. Ok, depois marcamos uma presencial e vi que ele tinha uma base. E, de facto, ele trouxe uma coisa que eu já necessitava naquele momento. Eu precisava institucionalizar as informações do escritório, a comunicação do escritório, e ele é alguém formado nessa área, apareceu e apresentou aquilo. Imagina alguém que trabalha com petróleo e gás, ou alguma coisa do gênero. Você sabe, não. Quais são as informações que seriam interessantes para essa pessoa? Isso, ok. Eu vou pegar essa informação, eventualmente trabalhar e dizer assim, olha, como alguém, eu vi alguém a dar uma dica do gênero, a dizer assim, até vou falar primeiro de um portal. Há o portal do, como é que é o nome dele? É do Nelson, agora esqueci o outro nome dele, mas é o Telegrama. Certo. Ele, ao invés de ser generalista, agora está muito no ramo financeiro, no ramo bancário até. Okay. E ele vai fazendo essas publicações. O Nelson Francisco Sul. Ok. E ele hoje vai publicando, olha, o Banco X teve lucros de 1.000 milhões, não sei o quê. Ele conseguiu uma audiência tão qualificada que hoje uma informação que ele publica a dizer que o Banco X teve quebra, cria ruídos. Uau. Já é utilizado até para outros portais reproduzirem. Então, significa que ele viu uma informação relevante para o mercado e produziu essa informação. E é basicamente isso que nós podemos usar para potencializar as nossas oportunidades. Eu estou no evento, vou fazer uma intervenção interessante. Já sei que aí tem muita gente relevante, eu faço uma intervenção interessante. Não chego só na pessoa, estou a gostar muito do teu trabalho. Não, ok, mas quantas pessoas vêm e falam isso? Olha, tudo bem, pode ser a nível de introdução. Realmente tenho estado a gostar do trabalho que tem estado a fazer. E eu notei que publicou algo nisso, dessa matéria, e há uma informação da instituição X que também dá nota de que eles precisam disso. Okay. E eu posso fornecer o contacto para o doutor ou para sei lá o quem, e pode interagir diretamente com a pessoa X. O que ele vai ver? Vantagem. Ele vai dizer, eu quero ganhar dinheiro.
ou eu quero ganhar acessos. Sempre que você põe dinheiro no bolso de alguém, é mais fácil aquela pessoa lembrar-se de ti. Então, a pergunta é como é que eu vou pôr dinheiro, e o dinheiro pode ser dinheiro de facto, propriamente dito, ou pode ser dinheiro em potência, informação. Eu vou dar um exemplo de uma estratégia muito boa. Quantas empresas precisam de advogados? Muitas, só para não dizer todas. Sim. Mas quantas, de facto, acham que devem gastar dinheiro para ter advogado? Poucas. Como fazer aquela empresa gastar dinheiro com advogado ou contigo enquanto advogado? Você pode fazer o seguinte. Oferecer um serviço gratuito de diagnóstico. Olha, primeiro, tens de ter algum reconhecimento mínimo, ainda que mínimo. Olha, eu tenho essa informação da Aniesa, por exemplo. A Aniesa tem estado a aplicar muitas multas. E as falhas são X, Y e Z. E nós estamos a oferecer um diagnóstico gratuito para avaliar se a tua empresa está a cumprir com os requisitos ou com os aspectos que a Aniesa fiscaliza. Quem não vai aceitar? De graça. É de graça. E o que vai acontecer? Primeiro, tens que ir para a Aniesa, saber o que a Aniesa exige. Na Aniesa tem pedido isso, aquilo. Ok, tens aqueles dados. Levas para as pessoas que são alvos de fiscalização. Olha, tem isso. Depois você encontra os pontos que estão maus. Primeiro, gasta informação, gasta um acesso. Depois diz, olha, resolver é assim. E eu tenho pacotes desta e desta natureza para ajudar-te nisso e naquilo. É muito mais fácil. Primeiro você mostrou a necessidade, não cobraste, ele viu vantagem. Quando ele já descobriu, ele já sabe, ao final, eu preciso disso. Outra situação pode ser o inverso. Quantos ministérios não trabalham bem? Vai dizer assim, estamos aqui a falar das novas tecnologias. Tem muitos tribunais que não trabalham em condições. Sim. Vou lá, consigo conhecer, sei lá quem. Olha, eu tenho este projeto. Vocês não vão investir nada. Só vamos implementar isso durante 3 meses. Você vai ter a vantagem disso, daquilo. Você vai para uma instituição que dirige um determinado órgão e apresentas algo que pode elevar a imagem dele junto do público ou junto de quem lidera. O que essa pessoa vai ver? Vai imaginar, eu vou estar bem, então, se ele vai me ajudar, ok. Agora, obviamente, dependendo do local, você não vai ter o acesso tão simples. Você imagina, você não vai chegar, olha, quero reunir... Doutor José Maiano já me deu algumas ideias aqui. Não, mas o objetivo é mesmo este, né? Sim. Quanto mais competitivo for o nosso mercado, melhor. Certo. Imagina quantas pessoas que supostamente não têm oportunidade. É só fazer isso. Sim. Não, eu preciso de emprego. Nem sempre é emprego. E como eu disse, hoje há várias formas de avançar. Então, Gilton, está a ver? Consultoria grátis. Sim, consultoria grátis. Certo, doutor José. Estamos no fim. Sim. Por isso, eu gostaria que concluíssemos com os conselhos. Quais são os conselhos, as recomendações aqui, né? Que o doutor José Maiano deixa para aqueles que pretendem investir no mundo jurídico, desde serem advogados, desde serem procuradores ou juízes, seja lá qual for a profissão, a área que eles pretendem trabalhar ou que essa pessoa tenciona ingressar. Qual é o conselho? Será que é fácil entrar nesse mundo? Será que realmente é como nós pensávamos ou como muitos pensam antes de terminar a universidade, que então logo que eu terminar a faculdade vou já trabalhar, por exemplo, na AGT, para quem gosta de fiscalidade, vou trabalhar já no Tribunal X, vou trabalhar já como procurador. Será que é assim? E quais são as recomendações que o doutor deixa para essa nova empreitada daqueles que... Exato. Vou tentar ser objetivo. A primeira coisa que eu
Primeiro deixo a pessoa tem de ter certeza de que sabe. Ou seja, tem de ter certeza de que sabe o que é uma personalidade jurídica, o que é capacidade jurídica, o que é uma pessoa coletiva. Tem que ter certeza de que sabe o básico do direito, aquilo que aprendeu na universidade realmente sabe. Sim. Para não acontecer de que, olha, estão a lhe perguntar qual é a natureza de um processo de divórcio por mútuo acordo, só não vai dizer que é natureza laboral, né? Por quê? Porque está escrito mútuo acordo. Quer dizer, então, primeiro tem que ter essa competência técnica, saber essas questões básicas. Depois, tem de melhorar o seu perfil profissional, ou seja, a sua postura profissional, que é saber como estar e ser dentro do ambiente profissional. Por exemplo, como é que vai vestir? Vai decotada, vai com unhas sei lá até onde, vai com roupa extremamente apertada. Como vestir quando vai fazer uma diligência numa determinada instituição? Certo. Chamam-me para uma reunião, como estar naquela reunião? Certo. Eu tenho que saber isso, como falar. E como é que eu posso aprender isso? Eu posso estar em ambientes jurídicos, olhar, não, olha, como é que o fulano vestiu? Não, ele vestiu assim. Não, é para vou hoje ainda, vou para o Asa Branca, algum sítio, dependendo das minhas condições, é para adquirir aquilo, não precisa de ter muito dinheiro para vestir bem. Certo. Então, já tem capacidade técnica, já sabe o mínimo de como se apresentar. Agora, tem de estar visível para o mercado. Onde é que o mercado está? Hoje está a maior parte das vezes no digital. Eu, como disse, já falei, tenho que estar nesses eventos, tem que ter o perfil no digital, tem de interagir com aquelas pessoas que ela sabe que de facto vão ajudar a estar num determinado sítio. Ela tem que estar num círculo que favoreça aquilo. Agora, você quer, mas o teu círculo é só dos estudantes. Como é que você... Só estás nos estudantes, o que é que o estudante vai... Você só está ali, é o estudante que está ali, você e ele são estudantes. Quem vai ajudar o outro? Sim. Eu, particularmente, quando fiz a licenciatura em Direito, a minha pretensão sempre foi magistratura. Sempre. Eu fiz Ele está a sofrer. Direito com... Só que... por isso é que acho que esse período todo de pós-faculdade e estar a experimentar outras coisas tem sido boa. Porque eu pude conhecer, não só pude conhecer, como hoje em dia tem um leque enorme de contato de pessoas que trabalham na magistratura. E eu consigo ter uma noção clara agora de como é que é o dia a dia desses profissionais. E aos poucos eu fui começar pensando em mudar um pouquinho. Espero nunca estar aí. Espero, mas nunca se diz nunca, mas eu não me vejo como magistrado. O magistrado tem muitas restrições. Eu gosto de empreender, gosto de fazer várias coisas. Certo. O magistrado tem muitas limitações, tem que pedir autorização para tudo e mais alguma coisa. Mas sonho é sonho, né? Sim. Se eu não tivesse sonho... eu vou aproveitar já fazer também a minha publicidade. É mesmo isso que eu gostaria que... Deixa-me só dizer aqui, muito rápido, nós estamos a organizar a segunda edição. Eu estou a olhar aqui, não sei se é aqui ou aqui. Nós estamos a organizar a segunda edição da Conferência Laboral sob o lema O Estado Atual das Relações Laborais. Se ainda não se inscreveu, aproveita e inscrever-se. Restam mesmo muito poucas vagas. Nesta altura, nós estamos a falar de mais de... Melhor nem dar só muitos detalhes, mas vamos lá. Nessa altura, nós já temos mais de 300 pessoas inscritas. Ou seja, é melhor até falar mais de 700 pessoas que se inscreveram, mas essas pessoas tiveram inscrições canceladas porque não fizeram pagamento dentro do prazo. Nessa altura restam sim poucas vagas, estamos já agora a menos de 17 dias do evento e aproveite, inscreva-se. O evento vai ser no dia 22 de maio, quinta-feira, na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, na Samba, Estrada da Corimba. Teremos especialistas na matéria. Vai ser aberto o evento por Sua Excelência, Secretário de Estado, Dr. Pedro Filipe. As discussões serão lançadas pela doutora veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, doutora Laurinda Prazeres. Teremos outros especialistas.
Eu se começar a citar o nome, depois eu vou esquecer de um e vou trazer problema, mas vários especialistas na matéria vão discutir questões como as providências cautelares, outras questões sobre o Código do Processo de Trabalho, questões como as lacunas, imprecisões e incoerências da Lei Geral do Trabalho e suas soluções. Tantos temas, sabe? Questões como a problemática do assédio e a privacidade do trabalhador e também questões de fiscalização do cumprimento das normas laborais pelas instituições competentes como a Inspeção Geral do Trabalho, Inspeção Geral do Trabalho e também a PGR. Olha, inscreva-se, eu lá estarei. Eu não sei se o Gilton, desculpa. Não sei se o Gilton já se inscreveu ou não, mas ainda tem tempo, Gilton, João Batista. Então, será um prazer estar com vocês. Acessem www.jmadvogado.com/conferência ou liguem para o número que está nesse site. Então, é isso. Até estou tão cansado. É muita correria esses dias. Gilton. Sim, Dr. José Mayanda. Mais uma questão. A última das últimas, que na realidade eu gostaria que o Dr. José Mayanda informasse como é que as pessoas podem ter acesso aos conteúdos do Dr. José Mayanda. É bem simples, muito simples. Basta escrever José Mayanda na Google, vai lhe dar várias ligações para outras plataformas. Tem o LinkedIn, o YouTube, o canal também é José Mayanda, o Instagram, o Facebook. E temos o nosso próprio site do escritório, que é o jmadvogado.com. Além disso, como disse, temos a plataforma Rede Laboral, que é redelaboral.com, em que as pessoas podem adquirir várias minutas para a sua rotina laboral. É fácil encontrarem-me, basta escrever o meu nome na Google e está lá tudo e mais alguma coisa. A minha vida é um livro aberto. Muito obrigado, Dr. José Mayanda, por nos brindar com esse conteúdo maravilhoso, por esse conteúdo muito rico, que eu tenho a certeza que muitos dos que nos acompanham realmente, principalmente para os estudantes, aqueles que estão para ingressar nesse mundo, estão mais abalizados sobre como é a realidade do mercado jurídico angolano, mas não para estarem com medo, mas sim para estarem mais preparados para lidarem com essa situação. Sendo assim, chegamos ao final de mais um podcast do nosso vosso canal FD Juris. Não esqueçam, subscrevam o canal para receberem mais conteúdos do gênero. Deixem nos comentários qual o próximo assunto que gostariam que fosse abordado. Deixem também, não esqueçam também de nos seguirem nas outras redes sociais, nas diversas plataformas digitais. E, um ponto que eu estava a esquecer completamente, no dia 7, João Batista. No dia 7 desse mês, nós teremos o nosso fórum, que será o Fórum Nacional de Desenvolvimento e Empreendedorismo Jurídico. O mesmo que vai contar com diversas entidades, onde vamos abordar sobre a necessidade de empreender no mundo jurídico e também sobre a necessidade de usarmos a tecnologia hoje em dia para facilitar o trabalho dos profissionais de direito. Então, Deus abençoe, ótima continuação, até a próxima. Você sabe o que é empreendedorismo jurídico? Não? Eu sou a Kátia Moura e convido você a aprender no primeiro Fórum Nacional de Desenvolvimento e Empreendedorismo Jurídico, que vai decorrer no dia 7 de maio, no auditório da Universidade Católica, junto ao Largo das Escolas, no 1º de maio. Vem daí e aprenda como fazer dinheiro no ramo do direito.